Bíblias, eu quero conversar um pouquinho sobre o que é ter provisão dentro do propósito. No livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Eu quero tentar ser bem consistente na palavra, mas serei incisivo, como sempre, né? E pedir a vocês que prestem atenção. As crianças vão para a salinha hoje? Já foram ou estão indo? As crianças podem ir para a salinha. Capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Vai dizer assim. Capítulo 15, no versículo 11 de Lucas. O tema desse sermão de hoje é provisão dentro do propósito. E mostrar especificamente nesse lexos contínuo, nessas mensagens continuadas, sobre as nossas vidas e, de fato, às vezes, por que é que algumas coisas não dão certo. Mas antes de ler, eu quero que você observe. Já analisaram momentos em nossas vidas, em sua vida, em minha vida, que por mais que nós venhamos a tentar, venhamos a persistir de forma bem motivada, algumas coisas acabam não dando certo para nós. Algumas coisas acabam dando errado e nós procuramos maneiras para tentar mudar aquela situação e às vezes nós não encontramos. E quando encontramos uma maneira, ela é totalmente nossa, humana, desprovida da ação divina. E aí nós nos frustramos porque a pessoa que não experimenta um sentimento de realização, ela tende a viver frustrada. Nós, seres humanos, às vezes, precisamos ganhar alguma coisa para nos sentirmos um pouco mais motivados. Nem que seja ganhar no Paro Ímpar, né? Às vezes dá uma motivação você ganhar no Paro Ímpar, você, né? De vez em quando seria interessante a gente, nós homens, ganhar uma discussão com a esposa. A gente sempre perde, né? Mas de vez em quando seria bom ganhar uma discussão com a esposa. As coisas assim simples da vida, que a gente sempre está em desvantagem, elas sempre ganham, sempre tem um argumento a mais. A mulher tem esse problema de fazer greve, é um problema sério. Vamos lá. E aí você analisa que nós, encontrando pontos específicos na Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia mostra para cada um de nós que o propósito, para alguns de nós, ele se torna relativo. Relativo. Nós vivemos no propósito desde que ele esteja relacionado a alguma coisa que eu gosto e que eu quero. E nem sempre o propósito ele é agradável. Nem sempre o propósito é agradável. Porque às vezes nós não sabemos o que significa propósito de fato. E por não conhecermos o propósito, nós desqualificamos, nós o deixamos de lado. Exemplo, aqui talvez todos nós acreditamos que as drogas, como por exemplo a maconha, é uma maldição. Muitos creem que a cocaína é uma maldição. Eu digo que a maconha é uma bênção para nossas vidas. A cocaína é uma bênção para nossas vidas. Só que o problema da maconha e da cocaína é que elas são usadas fora do propósito. Tudo que Deus fez é bênção. Tudo que Deus realizou como criação é bênção. Se você pega uma folha de maconha, e se você percebe que é o produto, que é a questão dessa química, do canabidiol, você percebe que ele está ajudando muitas crianças que têm crises epiléticas, crianças com 35 crises, depois que começaram a usar dentro do propósito a maconha, que é na verdade a extração do canabidiol, você vai perceber que essa maconha, que todo mundo diz que não presta, que é maldição, ela foi bênção deixada por Deus para nós, quando se usa dentro do propósito. Quando você, por exemplo, alguém aqui hoje, como eu, deve ter ingerido drogas. Eu ingeri drogas hoje pela manhã, devo ingerir drogas antes de dormir. Bom, as drogas que eu ingiro, todas elas são lícitas. Nós temos aqui na igreja uma irmã que mexe com drogas o dia inteiro. Ela tem um ponto de drogas ali no bairro Paraíso, que é a pastora Tânia. Ela tem uma drogaria. Todas as vezes que alguém vai na drogaria da pastora Tânia, vai para comprar uma droga. E quando ela compra uma droga, aquela droga, ela vai amenizar a dor do dente,
vai amenizar uma dor no estômago, vai amenizar uma dor na cabeça. Por quê? Porque ela tem um ponto de droga no bairro Paraíso. E esse ponto de droga, ele é lícito, porque tem um CNPJ, porque ela compra e vende, porque ela traz benefícios à sociedade. Por que que é lícito? Porque está no propósito. Então, quando eu falo de propósito, nós aprendemos que tudo que Deus criou é bênção. Quando eu tive agora, eu vou terminar amanhã um canalzinho no dente, e aquele motorzinho satânico fala assim, ó, aquilo lá é terrível. E aí quando você senta naquela cadeirinha, a primeira coisa que você pede para o dentista é o seguinte: me dá uma droga, pelo amor de Deus. Aí ele vai injetar uma droga no seu dente, né, que sai da xilocaína, ele vai injetar aquilo lá, aí vai perguntar assim, pegou anestesia? Aí você fala assim, mais droga, mais droga. Aí você vai recebendo mais droga, mas aquela droga está dentro do propósito. Então, quando você vive dentro do propósito, há provisão de Deus e é bênção para as nossas vidas. Mas, quando nós pegamos um desses tipos de droga e nós usamos fora do contexto, esse problema de usar fora do contexto vai trazer malefícios à nossa saúde, vai trazer malefícios às nossas vidas. Se você ponderar toda a sua vida, vai perceber que talvez muitos dos momentos que você viveu na sua vida, você viveu dentro do propósito. Mas talvez alguns deles não foram tão dentro do propósito assim. E aí o que houve? Aí você vai começar a perceber que houve uma inversão de valores. Por isso que nós vamos aprendendo com os textos da Bíblia o que é viver no propósito e as consequências de se estar fora do propósito. Porque dentro do propósito há provisão. Fora do propósito, a responsabilidade de prover, ela é exclusivamente sua. Não é de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a viver convictos dentro do propósito. Amém ou não, irmãos? Por exemplo, essa caixa de som está fora do propósito. Né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Vai dizer assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés,
e trazei imediatamente o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Digam glória a Deus. Pai, nós oramos e pedimos a sua misericórdia sobre a tua palavra, naquilo que nós vamos ministrar, porque de fato, como já disse, é a tua palavra, que já é abençoada, mas nós queremos que ela seja revelada às nossas vidas e aos nossos corações. Amém. Existe um escritor muito famoso, chamado Charles Stott, que outrora ele mudou o nome dele para Lewis Carroll. Esse homem chamado Lewis Carroll, ele escreveu um dos livros mais lidos do mundo, que depois se tornou um best-seller, e depois se tornou um filme hollywoodiano, e quem tem como tema Alice no País das Maravilhas. O contexto deste livro, e depois virou o livro, vai mostrar que tem uma garotinha que ela está andando errantemente por uma floresta e ela acaba se perdendo, ela cai em um buraco e ela começa a escorregar por este buraco e ela se encontra então em uma vida subterrânea e ali ela começa a buscar a saída para voltar ao caminho que ela precisa voltar. E ali começa a existir alguns personagens. Dentre esses personagens, ela tem 2 encontros com um gato. No segundo encontro que eu quero enfatizar deste gato, ele está em cima de uma árvore. E Alice se aproxima deste gato na segunda parte do encontro e ela pergunta assim, você sabe o caminho que eu preciso percorrer, a saída para isso aqui? E o gato pergunta para ela assim, para onde você quer ir? E ela responde, eu não sei para onde eu quero ir. E o gato então diz a ela, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa maneira equivocada de tentar viver a vida, ela vai trazer a pequenez do propósito para cada um de nós. Porque se nós não tivermos propósitos, e não soubermos exatamente o que queremos e para onde nós nos propomos a ir, qualquer caminho contrário, errado e equivocado, talvez nos sirva. E esses caminhos equivocados, talvez não tragam o propósito de Deus como nós gostaríamos para nossas vidas. Esse fato que eu acabei de ler, e esse fato também que eu acabei de narrar sobre a história do livro de Lewis Carroll, ele vai mostrar que a pessoa que sai sem um rumo, que ela sai sem um propósito, e que ela vai errantemente pela vida, ela tendenciosamente não vai encontrar uma solução para os seus problemas e também, de certa forma, ela não terá provisão, porque não terá propósito. E tudo que não tem propósito, automaticamente, ela vai ter a dificuldade de ter a provisão. Quando nós falamos deste rapaz, que chega no pai, e ele vai conversar com o pai e diz, pai, eu quero a minha herança em vida, e eu quero sair pelo mundo, eu quero viver a minha vida, e eu não quero mais viver na sua casa, eu não quero mais ficar contigo. E o pai, então, de certa forma, penso eu aqui, já conjecturando, ficou triste, porque isso é uma parábola, né? Essa parábola está em Lucas 15, que registra a parábola das coisas perdidas. É a dracma perdida, é a ovelha perdida, e aqui um dos filhos que se perde. E então ele sai e vai em direção ao mundo. E indo em direção ao mundo, ele começa a gastar dissolutamente toda a grana que ele possuía. Ele começa a viver com meretrizes, ele começa a passear por prostíbulos, ele começa a andar equivocadamente em lugares que não deveriam, ele começa a enfrentar diversas crises, adversidades, porque ele havia saído do propósito. O dinheiro, com o tempo, foi se acabando, o dinheiro foi minguando, e ele começou a ter problemas de dormir em lugares que não eram adequados,
ele passou a ter problemas, eu estou aqui conjecturando, a Bíblia não fala especificamente, mesmo porque é uma linguagem metafórica, uma parábola. E aí você vai perceber que ele com certeza foi dormindo em lugares inadequados, ele não comia, com certeza, dentro dessa parábola, emagreceu, e aí começaram um fator de problema, fatores terríveis de problemas que foram agravando, e ele chegou o momento de pedir emprego para alguém de uma fazenda, e ele começou a cuidar de porcos, e ali ele já não tinha comida, e alguém colocou comida para os porcos, e ele começou a desejar comer o que os porcos comiam. E quando ele desejou comer, o texto não fala se de fato ele comeu, mas como é uma figura de linguagem, é princípio metafórico, nós vamos entendendo aqui, podemos colocar que ele comeu. E aí ele vai e pensa assim, poxa, na casa do meu pai havia provisão. Na casa do meu pai eu tinha comida com fartura. Na casa do meu pai eu tinha dormitórios aconchegantes. Eu tinha o café da manhã. Meu pai me honrava. E agora que eu saí do propósito, agora que eu saí da casa do meu pai, eu perdi toda a provisão que o meu pai pode ou podia manter. Eu perdi toda a provisão que o meu pai podia me dar. Porque quando nós estamos na casa dos pais, de certa forma, nós não somos responsáveis pela energia. De certa forma, nós não somos responsáveis pelas despesas do mês. De certa forma, nós não somos responsáveis pelas despesas da água, pelas despesas da casa, pelas despesas do IPTU, pelas despesas do IPVA, do carro do pai, porque o pai vai trazer a provisão, porque o propósito do pai é ser pai. E como o pai está no propósito de ser pai, então dentro do propósito de ser pai e do princípio da paternidade, ele vai providenciar o que você precisa. Mas quando você casa, amém, Rafaela? Amém, Hugo? Quando vocês casam, aí o pai já não tem a obrigação da provisão. Aí o pai já não tem mais a obrigação da provisão. Porque o propósito agora é que aquele casal ou aquela pessoa que saiu de casa, que arrumou outro projeto, que eles mantenham, que eles possam ter a própria provisão. Mas nesse caso aqui, houve uma dissolução, houve um equívoco. O camarada saiu de casa e ele pede os bens ao pai em vida. Irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa interessante sobre cultura. Aqui no Ocidente, pedir a herança dos pais em vida até se torna um processo natural e cultural. Mas no Oriente, Afeganistão, lá para o lado do Paquistão, lá para o lado do Egito, lá para o lado daquele povo mais radical, lá no lado de Israel, para aquele lado, você chegar como filho e pedir a herança para o seu pai em vida, você está afrontando o seu pai, e é o mesmo que você pedir para ele morrer. E quando você analisa, e essa parábola mostra que o filho pede os bens em vida, então ele pega a sua grana e ele vai embora. E quando ele sai da cobertura do pai, então ele sai do propósito. Ele pega a herança e sai do propósito. E todas as vezes que nós saímos do propósito, nós perdemos a providência. Nós perdemos a providência. Porque a provisão de Deus, ela está dentro do propósito de Deus. Tem um pensador do século XIX, chamado Benjamin Israel, britânico. Ele fala assim que a vida é muito curta para ser pequena. E a pessoa que vive fora de propósito tem uma vida pequena. Não pequena na questão de dias, mas a pequenez da vida é na infimização de vivê-la.
de vivê-la de forma superficial, de vivê-la de forma negativa, sem a motivação real, de vivê-la de forma dissoluta, brigando com parentes, brigando com amigos, brigando com irmãos de igreja, fora de igreja, no trabalho. A pessoa não tem paz. Ela não tem paz porque ela vive a vida dissolutamente. Ela está fora de um propósito do que é a vivência da vida na paz de Cristo. E nós, às vezes, equivocadamente, nós estamos nos assemelhando a esse filho pródigo, que tem uma vida dissoluta, fora do propósito. E quando nós vivemos fora do propósito, não há provisão. Quando ele percebeu que o dinheiro que ele possuía foi acabando, o dinheiro que ele tinha já não era mais o suficiente, ele então, diz a Bíblia, que ele cai em si. E ele fala, eu preciso voltar para o propósito. E o propósito qual era? Continuar na casa do Pai, continuar com o Pai, cuidando das coisas do Pai, trabalhando na fazenda do Pai. E ele volta. E quando ele volta, ele achava que o Pai não o receberia. E quando ele retorna para a casa do Pai, quando ele entra no propósito, o Pai de longe já olha, se alegra, abre os braços, corre em direção ao filho, porque o filho estava voltando para o propósito. E quando o filho chega e abraça o pai, a primeira coisa que o pai fala é o seguinte: providencia! Providencia! E começaram a analisar, e foram pegar um anel, providenciaram e colocaram no dedo do filho, pegaram uma roupa melhor que tinha, providenciaram, colocaram no filho que estava sujo, maltrapilho, mal cheiroso, e disseram: pega o melhor novilho, mate-o e faça um assado ou um cozido, o que for, e traga, porque esse filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, mas agora ele voltou para o propósito, e no propósito eu vou trazer a providência. No propósito tem provisão de Deus. E ali começou a festa, começou aquele momento de alegria com a família, porque havia propósito. Quantos de nós, irmãos, de forma equivocada, estamos vivendo fora do propósito? É como um sapato apertado no pé. Ele vai te incomodar, tanto na ida quanto na volta. Ele vai te incomodar. Ele vai fazer um calo nos seus pés. Uma roupa apertada, ela vai marcar o teu corpo e ela vai te deixar com o corpo dolorido. Você vai perceber que você está tentando usar algo que não está correspondendo com o seu corpo, que não corresponde com o propósito do seu corpo. E você vai ferir o seu corpo. Eu fiquei vendo um filme esses dias, naquele Telecine Coach, é isso? Eu vi umas mulheres usaram aquele espartilho, irmãos, aquilo é uma tragédia. Eu não sei se todos aqui sabem o que é espartilho, mas é para trazer uma maneira mais acinturada, a cintura fininha assim, igual a minha, assim, mais adequada. E aí pega o espartilho e vai apertando, 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 apertando. E a mulher, penso eu, naquela época, né, século XVIII, ela não tinha condições de respirar. Mas era chique. O negócio era bonito. Mas você analisa para os dias de hoje, num país tropical, analisa as circunstâncias. Então analisa quando existe um propósito. E esse propósito, às vezes, ele nos fere. Porque eu tenho aprendido, irmãos, muitas coisas sobre propósito. Eu tenho aprendido, por exemplo, que quando eu estou no propósito, eu não preciso clamar demais, eu não preciso ficar desesperado demais para as coisas acontecerem, porque de fato elas acontecerão.
porque eu estou no propósito de Deus. É um fato do propósito. Nós temos que viver a vida do propósito, acreditando que no propósito haverá a provisão de Deus. Existe uma pedra chamada pirita. Ela é chamada de ouro de tolo. Essa pedra, ela brilha como ouro, mas ela não é ouro. Eu tenho um amigo, ele perdeu na época R$ 25. A mulher chegou, ele era um taxista, chegou na Praça Bom Jesus, e ela chegou com uma pedra de ouro na mão, e mostrou para ele uma pedrinha pequena, falou, te vendo isso aqui baratinho, nós estamos vindo do garimpo, e nós estamos vendendo baratinho, nós estamos precisando. E de fato, o que ela entregou nas mãos dele era um pedaço de ouro. Ele falou, espera um pouquinho aqui. E ela mostrou o ouro para ele, foi o pedaço que ela entregou nas mãos, mas em uma sacola tinha muito mais da pirita. E enquanto ele pega o ouro e vai no ourives, viu, Bruno? E vai no ourives, e chega no ourives e faz o teste, o cara fala, é ouro. Aí ele pensa, desculpa a expressão, lavei a jega. Pega aquele ouro e volta. E a mulher fala assim, e aí? Vai querer o ouro ou não vai? Porque eu estou com pressa. Eu tenho outra pessoa ali que eu vou passar para ela. E ele falou, não, quanto você quer? E ela falou assim, você me dá aí R$ 1.000 em tudo. Mas tudo valia mais ou menos uns 20 e poucos mil. Aí ele falou assim, não, eu quero tudo. Aí ele falou, tudo eu vendo por 25 mil. E ele foi no banco e tirou 25 mil. E deu na mão dela. E ela pegou aquele pacote de pirita e entregou na mão dele. Quando ele foi sorrindo por ourives, e chegou lá e falou assim, dá aí para mim um peso exato aí, eu quero ver quanto vale, no mínimo 100 mil agora. O cara olhou e falou assim, isso aqui não é ouro. Isso aqui é uma pirita. Isso aqui é ouro de tolo. O que você me trouxe primeiro era ouro. Esse que você me trouxe é uma pirita. Esse camarada, ele é diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular em uma das nossas igrejas. E ele perdeu na hora 25 mil. Aí ele foi para o jornal, ele foi para a TV Tocantins, ele foi procurar, aí ele olhou tudo e não achou mais ninguém. De vez em quando nós queremos brincar um pouquinho, eu falo assim, está comprando ouro ainda? E ele fala, não, misericórdia. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós vivemos uma coisa que não é. A gente acha que é o propósito, mas está fora. Nós vivemos alguma coisa e falava assim, eu acho que isso é ouro, eu estou dentro do propósito. Aí você vai perceber a sua vida está fora do propósito. E é por isso que às vezes falta providência. É por isso que às vezes falta provisão. Porque está fora do propósito. Lembra do coelhinho? Perdão, do gatinho, em cima da árvore? E ele pergunta, para onde você vai? E ela responde, eu não sei para onde eu vou. E o gato fala, então para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer estrada é boa. Para quem não tem propósito. Para quem não tem objetivo. E aí você se pergunta, e eu me pergunto, e nós nos perguntamos assim, quais são os nossos propósitos na vida? Porque quando eu estou no propósito, eu estou na providência. Quando eu estou no Evangelho, eu estou em Cristo, eu vivo o propósito de Deus na minha vida. Fora da casa do Pai, não há propósito. Fora da casa do Pai, o desejo era comer o que os porcos comiam, porque estava fora do propósito. Por exemplo, eu estou observando algumas coisas na nossa igreja.
Eu estou observando que alguns irmãos, eles estão vindo para a igreja no dia da escala. Estou vendo no diaconato, estou vendo isso no louvor. Não está na escala? Não vem na igreja. Eu te pergunto, isto é propósito? Você, como pastor da igreja, se você fosse, você acha que isso está certo? Aí eu pergunto assim, quem te falou, pastor? Irmãos, eu tenho 47 anos. Eu não sou tão burro não, eu enxergo as coisas. Eu fiz exame agora, renovação de carteira, eu não tive um problema para enxergar. Não tive um problema para enxergar. Nenhum. Por quê? Se está na escala, vem para a igreja. Se não está, não vem. Estou vendo no diaconato e estou vendo no louvor. Você acha que é o propósito nosso? Você acha que esse é o propósito de igreja que eu penso para mim? E fique com raiva quem quiser ficar. A porta da rua é serventia da casa. E falo de novo, a porta da rua é serventia da casa. E pode espalhar nos grupos que você quiser. Porque eu estou cansado de ver isso, ver. E algumas pessoas acham que eu sou bonzinho demais. Porque está fora do propósito. Está fora do propósito. E não adianta, irmãos, eu falar, por exemplo, eu tenho meu casamento. Beleza. O meu casamento é bênção para mim. Mas o meu casamento é bênção para mim quando eu vivo ele no meu propósito de casamento. No meu propósito de casamento. A sua vida com a sua família é bênção para você. Mas quando você vive no seu propósito de família. Porque quando começa, você, olha para mim, começa a falar mal da sua família para outras pessoas, você está fora do propósito. Começa a falar mal do seu cônjuge para outras pessoas, você está fora do propósito. Tem que falar do seu cônjuge, é para ele, é para ela. Você nunca vai me ver falar mal da minha esposa para ninguém. Eu acho que nem ela vai falar mal de mim para ninguém. Porque é fora do propósito. Está me entendendo aqui, irmãos? É fora do propósito. E eu aprendi na carne. A Bíblia fala assim que o sábio aprende com o sofrimento alheio. Um dia eu morava numa casa, a casa até era da mãe do Elias. Chegou uma irmã lá na minha casa, às 9 horas da noite, bateu na porta e falou assim, pastor, queria conversar com o senhor. Eu falei assim, pode falar. E ela entrou e começou a falar do marido, eu fiquei com tanta raiva que eu falei também. Passou uma semana, eles foram para Caldas Novas. E eu que falei também, fiquei lascadinho. Porque eu agi fora do propósito. Por quê, irmãos? Porque o marido falar da mulher e a mulher falar do marido um para o outro é saudável. Não pode falar tudo o que quer também não, viu? Mulher é muito sensível. Mulher, se ela te perguntar se está bem a roupa e você demorar a responder, acabou. Ela troca na hora. Então ali eu aprendi que o sábio aprende com o sofrimento alheio, eu aprendi com o meu próprio sofrimento. Porque eu fiquei com raiva da situação, falei o que não precisava falar. E você analisa, irmãos, sobre propósito. Analisa, pelo amor de Deus, sobre propósito. O quanto nós precisamos viver no propósito de Deus. O quanto nós precisamos estar dentro do propósito de Deus.
Nós estamos cheios de pessoas que estão vivendo na igreja, mas qualquer coisinha, elas estão abandonando a própria fé. Tem pessoas, irmãos, que não acreditam mais em pastor. Que não acreditam mais em oração. Que não acreditam mais em milagre. Que não acreditam mais em Deus. Essas pessoas estão fora do propósito. Elas estão vivendo fora da conexão com Deus. E elas se tornam demônios dentro das igrejas. Elas se tornam demônios dentro da casa de Deus. Como os anjos caídos. Porque os demônios são anjos. Eles são anjos fora do propósito. Estão me entendendo ou não, irmãos? E eles começam, então, a disseminar coisas equivocadas. Eles começam a fazer o que não devem. Tem pessoas que elas têm prazer de passar um WhatsApp para você para falar o que não deve. Para mostrar o que não deve. Mandam vídeo do que não deve. Mas não mandam vídeo com propósito. Você está me entendendo aqui? Com um texto, com uma oração, com um propósito. Para finalizar a minha fala, por que às vezes a gente não observa a própria vida? Por que nós não vivamos dentro do nosso próprio propósito? Aliás, fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu propósito aqui nessa igreja? Você sabe qual é o seu propósito na sua família? Dentro da sua família? Você sabe qual é o seu propósito lá onde você trabalha? Você já descobriu o seu propósito? Ou você está igual a Alice no País das Maravilhas? Feche seus olhos.